Eu acho que, assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que o Vasco da Gama tem um elenco muito inferior ao do Flamengo. Antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que o Flamengo tem um elenco que tem mais de 15 milhões de folha salarial e o Vasco tem 4 milhões. Antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que o Flamengo tem 4 jogadores de seleção brasileira na frente e o Vasco nenhum. Então, gente, dito tudo isso, o que me espanta no time do Vasco não é o fato do Flamengo ser melhor do que o Vasco. A derrota para o Flamengo não me espanta, não me espanta. Eu acho que quem achava que o Vasco ia conseguir fazer um grandíssimo jogo contra o Flamengo estava errado. Eu falei aqui em alguns momentos. Eu já começo pontuando, galera, o que eu mais falei, o mais importante do que eu falei no pré-jogo de ontem e falei também no vídeo que eu soltei hoje falando sobre o oferecimento do Éder. É muito claro a falta de maturidade do time do Vasco. E eu alertei para o Léo Matos, eu alertei para o Bruno Gomes e eu alertei para o Henrique. Estava com medo de um desses três acabar perdendo a cabeça e se o Vasco ficasse com menos um ou fizesse algo muito ruim, como, por exemplo, um pênalti, o Vasco ia perder. E foi exatamente isso que aconteceu. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Eu acho que, assim, a gente tem que lembrar que o Vasco da Gama é um time limitado, mas que não pode ter essa postura vergonhosa que teve contra o Flamengo. E, assim, repito, quando você é um time desorganizado, quando você é um time pior do que o adversário, você tem que fazer de tudo para manter seus 11 jogadores em campo, para você pelo menos ter alguma postura e alguma possibilidade de vencer. O Vasco até manteve os 11 em campo, mas, por exemplo, e tem muita gente discordando, o Léo Matos não deveria levar o primeiro amarelo. Na minha opinião, deveria levar o amarelo, inclusive deveria ter sido expulso. E foi pênalti. Acho que dá até para discutir, mas ele estava na carga, ele estava ali. Foi pênalti. Foi pênalti. Não tem discussão nesse sentido, de que foi pênalti ou não. Dá para falar que ele estava numa carga, que em outras partidas vários jogadores fizeram isso, por exemplo, a arbitragem do Campeonato Brasileiro não tem critério nenhum. Eu já falo isso aqui na live há muito tempo, de que a arbitragem do Campeonato Brasileiro é uma vergonha, é sem critério. Então, assim, cara, o que me decepcionou, o que me espantou na partida de hoje, não foi o Vasco ter perdido para o Flamengo. Foi a postura que o Vasco teve contra o Flamengo. Foi a vergonha, a postura medrosa, abrir mão do jogo no primeiro tempo e o Luxemburgo, no intervalo, tirou o Benítez, tirou o Léo Matos e também abriu mão da partida. Abriu mão. Eu até, não é nem discussão, né? Até discordei do Cazé, ele veio discordar no meu tweet. Não se tira o Benítez. Não se tira o craque do jogo se ele não tiver com algum problema físico. Mas ele estava pendurado. Porra, ele tem que saber jogar pendurado. Teve uma falta frontal entre que o Iago Pikachu bateu, até não bateu mal, mas vale lembrar, o Iago Pikachu era um exímio batedor de falta no Paysandu e no Vasco não fez um gol de falta ainda. E o Benítez, que tem muito menos tempo de Vasco do que o Pikachu já fez. Então era uma bola parada dessa que você consegue empatar o jogo, que você consegue se retrancar, que você consegue fazer um jogo decente, porque você tem que ter um jogador de qualidade. Era uma bola perdida que você consegue achar uma bola aí do Benítez pro Cano. O Cano foi muito mal hoje. Era uma bola dessa. Não se tira o craque do time. Pedrosa, mas não ia dar para conseguir vencer o Flamengo. Pô, pelo amor de Deus, gente. Se fosse assim, não botava o Benítez na metade dos jogos do Campeonato Brasileiro, porque não ia dar para pontuar, não ia dar para vencer. Se fosse assim, o Benítez não tinha que ter jogado contra o Atlético Mineiro, porque não ia dar para vencer. Isso não é justificativa para tirar o Benítez. E o Léo Gil lá no campo jogou mais 20 minutos como quis, fazendo besteira, prejudicando o Vasco, fazendo o que queria. Então, assim, o Vasco jogou muito mal, o Flamengo foi muito melhor do que o Vasco no primeiro tempo, amassou o Vasco no primeiro tempo, acabou conseguindo gol numa falha individual do Léo Matos, em que ele, mais uma vez, se mostrou um cara violento, descontrolado defensivamente. Eu gosto do Léo Matos, acho que o Léo Matos é um grande jogador na parte ofensiva. Passou para a parte defensiva, deixa muito a desejar, e aí, infelizmente, o Léo Matos tem que melhorar muito nisso se quiser continuar sem prejudicar o Vasco da Gama. E aí o Flamengo, no segundo tempo, com o resultado no colo, deixou o Vasco jogar. Joga aí.
e queria o contra-ataque. E o Vasco, tecnicamente muito, muito, muito limitado, não conseguia fazer nada. Ainda mais com as substituições que o Luxemburgo fez. Assim, o Igor Catatal entrou bem, o Juninho não entrou tão mal. Mas aquilo ali não é organização. Aquilo ali é abrir mão do jogo e falar assim, vamos na base do abafo. Vamos na base do abafo, vamos ver o que a gente faz. Então, assim, o Vasco não finalizou no primeiro tempo. Sabe o que é isso? Não finalizar? É um jogo medroso. Mas o time do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco. Agora, não finalizar um clássico, pô, é vergonhoso.